E aí depois a gente vai para o que a gente chama de MVP. E aqui entra, galera. Aqui entra o que muda o jogo. Porque às vezes a galera... E aqui entra, inclusive, o erro da maioria dos projetos. Quando vocês começaram a marca de vocês, ou vocês que pretendem lançar a marca de vocês, quantos produtos vocês pretendem lançar? Ou quantos produtos vocês lançaram? Quantos, né? Eu não estou falando de lote mínimo, tá? Tipo, 500 unidades. Mas quantos produtos diferentes? Né? Então, ó, a Karine só um. Vamos ver se tem alguém aqui. 3 produtos. É que aqui vocês já viram, né? Aí a galera, ninguém vai falar aqui, ó, 9 produtos. Eu tenho 11, o Wanderson. Fiz muito errado isso, eu tenho 11. Aí, ó, o Wanderson não viu. Pô, tinha que ter lançado o workshop antes, Wanderson. 3 produtos com 3 fragrâncias, estamos com 11 também. Lancei um produto. E, cara, o Wanderson já falou, por experiência própria dele aí, que não foi tão bom ele ter lançado 11 produtos numa paulada só. E aí, qual é a ideia sobre lançar poucos produtos no início? É que se a gente lança de 1 a 3 produtos específicos, estratégicos, a gente consegue fazer isso aqui, que é validar, ter um MVP, é o mínimo viável. Vamos lá, tudo isso que a gente definiu até aqui é uma hipótese. Vocês concordam comigo? Tudo está na nossa cabeça. A gente acha que esse nicho é bom, a gente acha que essa proposta de valor vai conectar, a gente acha, né, que o público-alvo está certo e a gente acha que esse nosso posicionamento vai ressoar com essa galera. Agora, quando a gente lança os nossos produtos e coloca eles no mercado, né, e aí o que a gente chama de go-to-market, que a galera fala go-to-market, né, a gente vai entender se essa hipótese está validada ou não. Se as pessoas começarem a comprar, curtir, gostar, recomprar, significa que a gente tem um produto interessante e a gente pode seguir nessa linha. E aí qual é o problema? Se tu já começa com 11, 20 produtos, a gente viu marcas que começaram com 30 produtos numa paulada só. O primeiro que já vai totalmente contra tudo que eu falei lá no início. Porque se tu lança 20 produtos, vou até voltar aqui para minha tela. Cara, se tu lança 20 produtos numa paulada só, você concorda comigo que é difícil que esses 20 produtos atendam um público só? Se tu está lançando 20 produtos, é porque você está lançando um pouquinho para cachos, um pouquinho para liso, um pouquinho de skincare, um pouquinho de maquiagem. Aí, sabe, aí vira aquele projeto sem pé nem cabeça. Vira aquele projeto que o cara fala assim, putz, cara, não, eu quero pegar um pouquinho de cada um, vou ver o que dá bom aqui e o que funciona melhor eu foco. No final, nada dá bom. Nada dá bom e aí o cara tem que retrabalhar, repensar todo o projeto. Na maioria das vezes é isso que aconteceu, cara. Em todas as experiências que a gente teve aqui. Estou no meu primeiro produto, mas quero lançar uma linha completa. Show. Então, por isso que é importante, cara, de 1 a 3 produtos, vamos validar, vamos testar. Funcionou? Aí lança mais um, depois outro, sempre pensando, e aí não mais no achismo. Né? E depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas com base no que o nosso público quer. Tá? Depois, a formulação. Então a gente vai aí buscar os nossos parceiros, fornecedores, as indústrias de terceirização, falar para ele, ó, fulano, eu quero esse produto. Ó, ciclano, eu quero esse outro produto aqui. Fazer, né, simulações com diversos produtos. Cadê o creminho? Tá aqui, será? O creminho depilatório? Não tá aqui? Será? Eu tô falando aqui porque... Procurei. Porque a gente... eu tô inclusive nesse momento, né? Tem um projeto que eu lancei lá no... É isso aqui, esse aqui. Boa. Esse aqui também? Boa. Esse é o primeiro. Ó, deixa eu só... Ó, isso aqui, inclusive, ó, são amostras. São amostras, deixa eu voltar a câmera aqui para vocês. São amostras que eu estou pedindo para o meu fornecedor, para minha indústria de terceirização, que fabrica lá para minha marca. E, cara, o que eu estou fazendo nesse momento? Essa aqui foi a primeira amostra, essa aqui foi a segunda amostra. Ou seja, testei o produto, deu bom, e agora eu tenho a fórmula do produto que funciona. Qual que é o problema se eu não faço isso, cara? Eu vou lançar um produto, essa primeira versão aqui não derretia pelo nenhum. Não funcionava. E se eu não tomo esse cuidado, e não testo também em outras pessoas e tal, eu ia lançar um produto que ia ter muito problema lá na frente. Show? E aí depois a gente entra com o seguinte, tá? Então a gente vai definir a formulação, aí a gente vai precisar entrar com uma etapa aí de certificações e registros. A gente vai ter que notificar o nosso produto na Anvisa. Quem que já tem produto notificado na Anvisa aí? Ó, as empresas retêm tua amostra do seu lote. Isso aí, toda indústria tem que fazer. Tem que reter uma amostra do lote. Ó, então legal.
Então a galera tem os produtos registrados, isso é super importante. Normalmente a própria indústria de terceirização já vai fazer isso para vocês, né? Então já vai deixar tudo registrado ali de acordo com a Anvisa. Então isso é super importante, precisa deixar certo. A Carolina já até falou um ponto ali, grau 1. Ó, tem essa dúvida dos cosméticos que são isentos, grau 1. Existem 2 tipos de registro. Eu pretendo talvez aprofundar isso no workshop também. Mas existem 2 tipos de registros. Os registros de grau 1 e os registros de grau 2. E qual é a principal diferença? Registros de grau 2, eles têm uma execução específica, uma afirmação específica. Uma afirmação específica. Por exemplo, inclusive a dúvida, o creme depilatório tem que ter teste de eficácia e ser teste dermatológico? Tem. Eu preciso. Vou gastar uma graninha, acho que são R$3.000 para fazer esse teste aí. Precisa, é a próxima etapa. Então, a gente tem que sempre ficar ligado nisso. Teve um problema recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo daquele problema com as progressivas. Não sei quem que é do mercado de cabelo e tal, ficou sabendo de que tem um problema com as progressivas, que tem um monte de indústria que fechou, tem umas progressivas que ficaram fora do ar, umas marcas que deixaram de vender progressiva porque elas estavam registradas erradas. Uma progressiva é um produto que alisa cabelo, né? E um produto que alisa cabelo, ele precisa ter uma série de testes e ele é registrado como grau 2. O que a maioria das marcas fez, ignorou isso e tentou passar lá meio que sabe, de qualquer jeito. Ah, não, é só uma máscara de tratamento, não é uma progressiva. Uma hora a Anvisa descobre e essa galera pagou caro, tá? Então tá tendo todos esses problemas aí com a progressiva. E a gente entra para um próximo ponto, que é a quantidade mínima de fabricação e a negociação com os nossos fornecedores. Então, o que a gente vai fazer no início? Tá? A gente vai chegar e já vai começar fabricando 10 mil unidades? Não, pô. A gente não vai fabricar 10 mil unidades. A gente vai chegar e vai fabricar o lote mínimo que o nosso fornecedor fabrica. Ainda mais se eu estou começando o projeto do zero, não tenho uma demanda garantida, eu vou fabricar o mínimo necessário, porque eu não quero vender absurdamente aqui. Eu quero testar, eu quero entender se essa ideia é viável. Essa é a ideia, né? Então é outro erro que a galera às vezes comete muito. Às vezes a galera fica emocionada. Fala assim, não, pô, vou vender pra caramba, tal, não sei o que lá, vou comprar 10 mil unidades, vou comprar 20 mil unidades do produto e aí o projeto não funciona, aí o produto não é tão legal assim. E aí você fica lá, lotado de estoque que não vende. Então a gente faz primeiro para testar, depois a gente escala, tá? E a gente entra aí com os nossos testes e ajustes. Então a gente vai validar aroma, textura, etc, tudo para deixar o nosso produto perfeito. Show? Ó, a galera tem muito dessa dificuldade com terceirização, né? A gente tem uma solução dentro da comunidade que é o fornecedor fácil. Toda a galera que faz parte da comunidade Marca Pro, eles têm acesso a um software lá que tem uma lista de fornecedores, basicamente, que normalmente ajuda bastante o pessoal que está começando. Depois eu conto isso mais para vocês no workshop, tá? Ô, João, dá um espetáculo aí. Preciso tomar água, é muita gente para reter. Como vocês acharam quem faz 100 unidades no lançamento? Depende da indústria, tá? Depende da indústria, por isso que é importante pesquisar bastante, ter bons fornecedores aí. Aí beleza, o que a gente tem até agora? A gente tem nosso direcionamento, a gente tem a nossa marca, a gente tem o nosso produto definido e aí a gente vai para a nossa estrutura mínima para botar esse negócio para rodar, para botar a nossa operação para rodar. Então a gente precisa ter ali os nossos canais de venda definidos, né? Então a gente precisa entender, cara, para onde que a gente vai? Vai ser para o Instagram, WhatsApp, loja virtual? Eu vou usar qual plataforma? Shopify, loja integrada, Nuvem Shop? Como que eu vou vender? Se vai ser e-commerce, né? Qual vai ser minha plataforma de e-commerce? Qual vai ser meus canais de venda? Deixar isso definido. Quais vão ser as formas de pagamento que eu vou trabalhar? Quais são as transportadoras que eu vou utilizar? Se vai ser só correio, se vão ser outras. Se eu vou usar, por exemplo, Melhor Envio, não sei se vocês conhecem, mas existem várias soluções aí no mercado. E aí eu vou criar ali, por exemplo, uma empresa, né? É importante que para você fabricar, tem gente que fala, pô, mas dá para fazer na pessoa física? Muita indústria não vai fabricar e vender para você como pessoa física, você precisa ter uma empresa aberta. E aí, mas assim, a notícia boa é que você pode começar com MEI, tá? Existe lá o KNAI certinho, tu pode começar como MEI aceito sem problema nenhum, ou um ME, tá? E aí você vai aumentando isso conforme a sua projeção de faturamento. E aí entra uma parte que a galera curte muito, tem alguma dificuldade,
e gosta muito. Quem quer saber um pouco mais sobre lançamento, pré-lançamento, eu lembro que eu mandei uma enquete sobre isso lá, e o que a galera mais ficou interessada é sobre lançamento da marca. Tipo, é isso? Vocês curtem esse assunto? Boa. Eu. Estou na etapa do pré-lançamento, boa. A Dandara, acho que a Dandara é da comunidade, pô. Acho que a Dandara tá lá na comunidade com a gente. Se eu não me engano, ela faz parte da comunidade. Boa. E aí, ó, o que a gente vai falar sobre pré-lançamento? Então, imagina que a gente tem aqui já definido algumas coisas sobre a nossa marca, né? Só que até o momento, pelo que vocês perceberam, a gente não começou a falar de venda ainda. E a gente vai começar a falar de venda aqui. A gente vai começar a aprofundar um pouco mais sobre isso aqui. Então, o que a gente precisa começar aqui nessa etapa de aquecimento? Então, a gente precisa começar a criar conteúdo. Precisa começar a aparecer para as pessoas, começar a movimentar o conteúdo da nossa marca. Existem uma série de boas práticas de como a gente recomenda que isso seja feito, como que tu pesquisa, como que tu encontra conteúdos virais, roteiros de vídeos virais. Mas o importante tu precisa criar conteúdo. O grande ponto é muito simples a premissa, tá? Às vezes, a gente perde muito tempo em tudo isso que a gente falou até agora. Marca, produto, estrutura, operação. A gente fica muito preso nesses detalhes e deixa muito para depois, para a última hora, uma das coisas que mais importam, que é como e para quem a gente vai vender. Principalmente para quem? Para quem que a gente vai vender? Então a gente faz todo esse processo, que é custoso, toma tempo, toma energia, e a gente vai lá e abre o carrinho, né, para vender e não tem ninguém para comprar. Por quê? Porque a gente não se preocupou com isso, porque a gente não se preparou para isso. Então, como que a gente precisa fazer? Vamos pelas premissas. Para a gente vender, a gente precisa ter pessoas que queiram comprar. Essas pessoas que querem comprar, a gente pode chamá-las de audiência. Elas são a audiência. Como que a gente constrói audiência dentro da internet? É através de uma ferramenta que se chama criação de conteúdo. Então, a gente usa a internet como meio, a gente vai e cria conteúdo para alcançar as pessoas que vão ser a nossa audiência e que no futuro vão ser os nossos clientes. Essas são as premissas. E às vezes a galera fala assim, pô, mas eu preciso criar conteúdo, eu preciso me preocupar com isso, preciso contratar influencer, eu preciso aparecer na câmera. Cara, sim. Se tu quer vender, sim. Né? Agora, se tu quer só abrir marca, sei lá, tu cuida só das outras etapas. Quando a gente vai falar de venda na internet, e esse é o gargalo, a maior dificuldade da grande maioria das marcas, entra nesse calcanhar de Aquiles aí, que é a criação de conteúdo. Né? Então a gente precisa fazer isso, e existem algumas formas de fazer isso. Então a gente vai entrar com os bastidores da criação, a gente pode mostrar os bastidores do nosso projeto, a gente pode mostrar ali uma prova social de pessoas que estão usando o nosso produto e está funcionando, a gente pode fazer contagem regressiva, campanhas de engajamento, enquete, pergunta, caixinha, enfim, tem várias formas de fazer essa, e aí, óbvio, né, os outros conteúdos que a gente cria. Mas o grande ponto a gente precisa aquecer a nossa base para trazer mais pessoas para dentro do nosso projeto. E aí, uma vez que a gente tem essas pessoas nos acompanhando, interessadas por nós, interessadas pelo nosso produto, aí sim a gente vai pensar numa campanha de lançamento. Aí sim a gente vai pensar em formas de vender, abrir o carrinho, né? E aí, para isso, a gente gosta muito de usar o mecanismo da oferta irresistível. O que é esse tal de oferta irresistível, né? É a gente ter uma condição exclusiva para os primeiros compradores, por exemplo. Imagina que tu foi lá, criou uma antecipação por muito tempo. Aí você está o tempo todo convidando essas pessoas para um grupo de WhatsApp, as pessoas entram naquele grupo de WhatsApp, e aí você, no dia do lançamento, no dia do grande lançamento, você abre que existe uma condição especial. As primeiras pessoas que comprarem, elas vão receber talvez um brinde, um desconto, frete grátis. Você define uma série de benefícios para essas pessoas, o que torna aquela sua oferta irresistível. O que torna aquela sua oferta muito mais atrativa. Então a gente vai abrir esse nosso carrinho, a gente vai fazer ativar as nossas campanhas de WhatsApp, lista de transmissão, grupo VIP, a gente vai ativar os avisos para as pessoas que, olha, o nosso lançamento nosso produto está no ar, nossa condição especial está se encerrando, é por tempo limitado. Então a gente faz essa série de ações para depois também ativar as nossas campanhas de tráfego pago, campanhas segmentadas ali no Facebook, no Google Ads, e talvez até, quem sabe, logo no início já usar influenciadores, fazer envio de kits ali para criadores de conteúdo e assim vai. Mas de forma resumida, eu quero aprofundar isso um pouco mais lá no workshop, por isso que é importante vocês estarem lá e por isso que isso é só um aquecimento, uma antecipação de tudo que vocês vão ver lá. Mas a ideia é que a gente vai fazer construir essa audiência, pegar essa galera, aquecê-las, despertar interesse nelas,
levar elas para um canal de comunicação direto, que na maioria das vezes é um grupo de WhatsApp, tem gente que usa o Telegram, mas eu prefiro o grupo de WhatsApp. Então a gente cria conteúdo, direciona para um grupo de WhatsApp e lá a gente mantém a comunicação aquecida para depois anunciar o nosso grande lançamento. Tá? Então é basicamente como a gente gosta de trabalhar essa nossa metodologia e que tende a funcionar muito bem. Show?